Oi! Eu sempre fui muito apaixonado pela questão da interação dentro da literatura, né? Vocês sabem que eu sou muito megalomaníaco com essa coisa de projetos e desafios e maratonas e leituras conjuntas. A leitura por si só é uma atividade muito solitária, então você ter a possibilidade de se aproximar de outras pessoas através desses projetos é algo que sempre me atraiu bastante. O Catarse, por exemplo, além de um programa de apoio, é também uma forma de eu me conectar com essas pessoas e a gente ter o nosso próprio clubinho ali. E algo que sempre me chamou muita atenção e eu sempre quis saber mais sobre e ir mais a fundo são os clubes de leitura, esses famosões que a gente tem por aí, que normalmente são comandados por algum tipo de celebridade ou uma pessoa notória na mídia. Então, pro vídeo de hoje, o que eu fiz? Eu escolhi 4 dos maiores clubes de leitura que a gente tem e eu li um livro escolhido para cada um deles e eu vou compartilhar minha opinião dessas leituras hoje aqui com vocês. Já aviso que foi uma seleção muito incrível, tá? Foram livros muito bons, eu tô muito feliz com a seleção que eu fiz, mas vamos por partes. Eu vou mostrando para vocês então quais são esses clubes, quais livros eles têm disponíveis ali e qual foi o livro que eu escolhi para ler. Desses 4, vamos começar com o menor clube, mas ele também tem bastante notoriedade, que é o Read with Jenna, que normalmente é um clube que eu vejo a seleção deles ali é muito próximo das coisas que eu gosto bastante de ler, que eu normalmente tenho interesse. Hoje já teve seleções também de livros que eu curti bastante, e para fazer a minha escolha eu resolvi juntar aí todos os títulos que foram escolhidos por eles para cada mês, né, nos últimos 2 anos mais ou menos, e eu separei apenas os títulos que têm tradução em português, os títulos que vieram aqui pro Brasil. A gente teve como seleções deles ali As Irmãs Blue, Como Arruinar um Casamento, que eu quero muito ler. Eu recebi essa edição da Tag, mas eu tô esperando chegar a edição final pra quando eu ler e compartilhar com vocês, que esse livro já tem ali disponível se vocês quiserem comprar também. Então eu tô segurando um pouquinho pra ler ele. Teve também o Todas as Cores da Escuridão, que acabou de chegar aqui no Brasil. Os Maridos, eu pretendo ler esse pra um projeto que tá rolando lá no Catarse, e esse livro também tem nada o que falar, porque é muito oposto, assim, muita gente amando e muita gente detestando. Eu tô com medo do que eu vou achar, inclusive. A Casa na Rua Mango, que eu confesso que eu não conhecia esse livro, só fiquei sabendo da existência quando eu fui pesquisar as seleções. E o Amar é Assim. Pra representar o clube do livro Read with Jenna, eu resolvi ler o Todas as Cores da Escuridão, do Chris Whittaker. Esse aqui é um livro de suspense policial misturado com drama. É um livro bem grande, ele tem aí quase as suas 600 páginas. É um livro que eu já tinha ouvido falar bastante coisa boa sobre ele. Eu vi algumas amigas lendo e curtindo também, até a Paty veio falar comigo que ela tinha gostado. E esse é um livro bem diverso, assim, ele é um livro que abrange bastante coisa. A gente começa essa história acompanhando um grupo de personagens ali e a gente vai focar basicamente em 2. O primeiro deles é o Pat, que é um garoto que ele não tem um dos olhos, então ele usa um tapa-olho. Ele mora somente com a mãe, ele não tem muita condição ali, é um garoto meio pobre. E ele, por causa dessa questão do olho e tal, ele até se considera meio que um pirata, assim, meio fora da lei, sabe? E em contrapartida a gente tem a Saint, que é uma amiga dele, é uma amiga muito próxima, que eventualmente a gente até vê que de tanta proximidade ela acabou se apaixonando também por ele. Ela tem muito carinho e muito cuidado, ela se sente muito protetora em relação ao Pat. No começo da história, acontece que o Pat cruza com uma situação onde ele vê um rapaz tentando sequestrar e machucar uma menina ali da convivência deles, né? Ele pula em cima desse cara, a menina consegue fugir, só que o Pat acaba sendo raptado por esse rapaz, que a gente vai ver ali que outras mulheres já sumiram no passado, né? Várias meninas já desapareceram. A Sandy, que eu disse que é muito amiga dele, que na verdade a gente vai ver a força dessa amizade justamente porque ela vai fazer de tudo pra tentar encontrar o Pat e de ir atrás, e a polícia meio que sendo polícia, sabe? Não tá muito aí pro caso, não tá sendo muito útil. Só que assim, isso se resolve aqui do livro, tá? A gente já descobre quem é a pessoa que raptou. O Pat, ele volta pra casa, tá? Ele é encontrado e tudo mais. Só que a grande questão do livro é que a gente vai acompanhar o estado psicológico que esse menino vai ficar depois de passar por um trauma muito grande. Então é um livro que ele vai se passar ao longo de vários anos. A gente tem até no começo aqui a divisão de partes do livro. Então ele começa em 1975 e ele termina em 2001. Então assim, foi uma leitura de muitos sentimentos pra mim. Ao mesmo tempo que foi um livro muito fácil, as páginas voam. Teve, acho que foi no domingo que eu li, eu peguei esse livro, gente, eu pisquei, eu tinha lido 100 páginas. Mas ao mesmo tempo foi um livro difícil em alguns aspectos, que eu já vou conversar com vocês. A estrutura e a proposta desse livro são muito interessantes, são bem diferentes, principalmente disso que eu falei pra vocês, que a gente tem esse início que te prende bastante por causa da questão policial, mas a gente vai descobrir que esse não é o foco da história e que o foco vai ser muito mais sobre o desenvolvimento de personagens, mais especificamente em questões não respondidas de toda a situação que o Pat passou. Por exemplo,
quando ele tava sequestrado ali, ele tava nesse porão escuro e junto dele ali tinha uma menina. Só que ele nunca viu o rosto dessa menina, porque tava escuro, não dava pra ver nada, mas ela que trouxe conforto, ela que ajudou ele a meio que sobreviver ali e aguentar esses dias todos. Então, quando ele sai, ele começa uma jornada muito louca de encontrar essa menina, onde ela tá, quem é essa pessoa. Então, é um livro com várias coisas, assim, várias tangentes acontecendo, o que dá bastante dinamismo pra história também. Fora que os capítulos são curtíssimos. Tem capítulo de meia página, tem capítulo de uma página. Ele tem, gente, 261 capítulos. Eu nunca vi um livro com tanto capítulo assim na minha vida. E eu acho curioso, porque essa forma de contar, a forma como o autor fez, cada capítulo parece, tipo, pequenos recortes acontecendo, pequenas cenas da vida, pequenos flashes de momentos. É quase como um grande fluxo de memórias sucintas. Tipo, uma memória do que aconteceu aqui, um negócio que aconteceu aqui, sabe? Bem picotado assim, só que não em detrimento do livro. Eu achei que isso funcionou super bem. Eu achei que isso não afetou a construção dos personagens, apesar de que levou mais tempo do que o normal pra eu me apegar a esses personagens, tá? Eu confesso que eu levei ali umas 100 páginas pra conseguir começar a me importar com eles, entender mais ou menos como que era cada um, justamente porque ele tem esse ritmo acelerado através dos capítulos, os capítulos curtos. Eu acho também que é um livro com uma escrita específica. É uma escrita que talvez não agrade todo mundo. Pra mim, eu consegui enxergar muito como uma mistura de, às vezes, Stephen King com 3, da Valérie Perrin, que não tem nada a ver um com o outro, né? Mas eu acho que a forma de contar a história de um jeito um pouquinho sombrio, com personagens estranhos do King, misturado com a forma de fazer drama entre relações de pessoas que a gente vê em 3. E a grande questão do livro, pra mim, é relacionado a essa jornada do Pat, né? Que ele vai tentar, de todas as formas, encontrar essa menina que tava junto dele no porão, só que ele vai levar 500 páginas pra essa jornada. É a duração do livro inteiro. E aí que entra o aspecto difícil pra mim dessa leitura. Justamente por causa dessas questões, dessa busca incansável, dessa obsessão gigantesca desse personagem, a gente vai acompanhar de perto essa mentalidade, o que deixou às vezes a história um pouquinho parada, um pouquinho cansativa. Me trouxe a sensação de que o livro poderia facilmente ter umas 200 páginas a menos, principalmente no meio, assim. Acho que a grande questão do livro é nessa meiuca dele. Eu sou fã de drama, vocês sabem que eu adoro gritaiada, brigaiada, gente perturbada na cabeça. Principalmente histórias centradas em personagem, que é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem ler esse livro, gente. Mas eu acho ao mesmo tempo que um livro comum de 300, 350 páginas seria o suficiente pra contar essa história, sabe? Porém, não existe só o Pat ali na história. A gente também tem o lado da Saint, que também tem um desenvolvimento muito legal. Ela só tem a avó, ela vive ali com ela. Então a gente tem essa relação das duas. Eventualmente ela vai conhecer um rapaz também, vai ter mais sobre o relacionamento deles, que vai acontecer coisas tensas também nesse relacionamento. É muito louco ver como uma situação traumática pode desencadear anos e anos e anos de trauma, sabe? Acho que também isso contribui para essa sensação de que o livro às vezes parece muito longo, é porque muita coisa acontece na vida desses personagens. Tipo, muito mesmo, gente. Quando eu comecei a ler, eu não imaginei que a gente ia viver até, tipo, eventualmente personagens tendo filhos, sabe? Coisas que a gente começou com um personagem ali de 15 anos, sei lá. Mas, gente, as últimas duas partes do livro, que engloba ali mais ou menos 25% no final, que loucura que vira essa história. Eu não conseguia parar de ler esse final. Esses últimos 25% são muito bons, as reviravoltas são super bem pensadas, são bem amarradas também, e são surpreendentes. Eu achei que eu não ia ter essa sensação, mas quando eu cheguei em algumas revelações ali, eu soltei em voz alta um... E a gente ainda ganha ali no final também alguns momentos daqueles que você, tipo, nossa, tá acontecendo uma cena muito tensa, você não consegue parar de ler, e ele vai cortando os capítulos, porque os capítulos são curtos, aí ele vai pulando entre os pontos de vista e vai acontecendo meio aquele vai e vem que você fica louco. Então eu acho que o livro ele pode ser dividido, ele é muito claro pra mim, essa divisão onde ele começa suspense policial, ele tem esse, acho que até mais um pouquinho assim, uma meio cona de drama e vida e ficção literária e crescimento e dia a dia, pra encerrar novamente no suspense policial e crimes e investigações e tiroteios e coisas. Se você gosta dessa união, né, desse melhor dos dois mundos aqui, esse livro com certeza vai funcionar super pra você. Eu curti, pra mim, só a grande questão realmente foi o ritmo do livro, que eventualmente ficou um pouquinho cansativo. É isso. Read with Jenna. Em seguida, então, vamos falar dele, que eu acho que vocês estão esperando, que é o Clube da Reese, né, que é um dos mais famosos aí. Todo mês tem a seleção dela, esses livros sempre ficam muito estourados. Se eu não me engano, a Reese tem algum tipo de contrato ali, onde ela tem prioridade em adquirir os direitos dos livros que vão pro clube dela pra adaptação. Então, ela é muito esperta ali no modelo de negócio dela com esse clube. Só que o Clube da Reese, eu vejo também que muitas das seleções dela são livros que acabam com uma nota muito baixa no Goodreads depois. Eu não sei se é porque muita
muita gente lê, então é muita opinião acumulada, né? Os livros realmente ficam super populares, ou porque a seleção é meio, né, suspeita. Mas eu peguei, então, os últimos livros que foram anunciados aí como seleções do Clube da Reese nos últimos 2 anos, mais ou menos, e os que tem em português foram os seguintes, que é o Terra Partida, que, se eu não me engano, é a seleção desse mês, tá? O De Volta aos Anos 90, que eu já tinha visto por aí a capa, mas nunca fui atrás. Chama Extinta, que eu também não conhecia. O Música Lenta, que é um lançamento aí da Rainbow Rowell. Vocês lembram dessa autora? Que a gente tava por muitos anos por onde anda? A diva dos romances dos contemporâneos. Lá em 2013, 2014 fazia muito sucesso? Pois é, né? Rainbow Rowell voltou com um livro novo e ninguém deu bola. Ninguém ligou. Noite de Cavaleiros, eu acho que esse foi da... A Reese, ela tem uma vertente ali onde a cada tantos meses tem um livro YA, porque normalmente ela escolhe livros de suspense policial, de drama, de ficção literária, que é algo que eu gosto bastante. O Como Terminar uma História de Amor, que eu tenho muito interesse em ler também, mas dentre esses livros eu resolvi ler A Terra Partida, que é a seleção mais recente, é um livro que tá em pré-venda aqui no Brasil, ele vai sair acho que mês que vem. Quando vocês estão vendo esse vídeo, eu não tenho certeza. E se você me acompanhou nas redes sociais aí nesses dias, vocês sabem que esse livro me destruiu. Que eu amei demais ele. Assino embaixo nessa nota dele e ele realmente é tudo isso que as pessoas dizem. Ele tem algumas questões, ele tipo não foi um livro perfeito, mas foi um livro que... Sabe aquela história, quanto mais tempo você passa com ela, mais você vai tendo carinho, mais você vai gostando. Aqui em Terra Partida a gente começa com uma cena de 2 pessoas tentando meio que encobrir ali um crime. Alguma coisa aconteceu, alguém morreu, e essas 2 pessoas estão tipo debatendo ali, a gente tem que fingir que aconteceu isso, vamos combinar uma história pra não dar ruim pro nosso lado. Vamos acertar os detalhes aqui na nossa mentira pra gente dar pra polícia a mesma história. Você não sabe quem que são essas 2 pessoas que estão conversando, você não sabe o que aconteceu, quem que morreu, você não sabe nada. É uma cena muito curta. Corta essa cena pra gente voltar um pouquinho no passado e tentar entender o que aconteceu e chegar finalmente nesse ápice da história, onde a gente vai acompanhar então a vida de uma mulher chamada Beth. Ela mora junto com o marido ali num tipo uma zona rural, uma fazenda no interior da Inglaterra. É o marido Frank. O nome não é comigo, gente. O dia a dia dela se resume ali em ajudar o marido dela nessa vida deles de... Tipo, eles têm animais, eles têm plantações, é bem fazenda mesmo. E eles também são muito próximos da família. O Frank, ele tem um irmão que vive aparecendo ali na casa deles, eles têm uma relação. Esse irmão tem um probleminha ali com álcool, que a gente vai ver de vez em quando aparecer na história. E é uma família muito feliz, muito unida, tá tudo perfeito. Até que um dia aparece um rapaz chamado Gabriel, que é um cara com quem a Beth se relacionou lá no passado. Eles eram mega apaixonados. Alguma coisa tensa aconteceu que eles se afastaram e isso acabou com a relação deles. Só que esse Gabriel tá vindo pra esse campo pra morar também numa casa que tem ali e eles vão começar a ficar se cruzando toda hora. O Gabriel tem um filho chamado Léo, que eventualmente ele vai até chamar a Beth pra tentar ajudar a cuidar do filho dele, porque ele não... A esposa, eles são meio que separados ali. É um rolê de família, tá? O que acontece? A Beth tá aqui, ela é apaixonada pelo Frank, só que ela tem toda essa história e esse passado de meio conto de fadas que deu ruim com o Gabriel. E até a capa você pode ver que é uma casa e 2 caminhos, né? Porque a Beth vai ficar entre essa coisa, entre o Frank e o Gabriel. Só que isso vai se desenrolar de uma forma meio trágica, eventualmente. E aí que a gente vai chegar no crime que acontece no começo do livro. Mas o que aconteceu? Aí vocês têm que ler pra saber. Aí eu não posso contar pra vocês. Então, assim, ele é um livro por grande parte sobre o dia a dia dessa família e sobre a vida. Eventualmente, mais pro final, quando as coisas vão ficando um pouquinho mais tensas, que acontece alguma tragédia, e até os trechos finais ali do livro são cenas de tribunal, que eu amo, vai ter o julgamento e tal, mas não é o foco do livro, tá? Então, é isso que eu acho que, quando eu vi as pessoas falarem sobre esse livro, quando eu pesquisei sobre ele nas redes sociais, muita gente estava indicando como thriller. Gente, não é um thriller, tá? E assim, o livro é muito bom, é um livro bem escrito pra caramba, ele é totalmente a minha praia, todas as coisas que eu amo no livro tem aqui. Ficou me lembrando até de Maggie O'Farrell, de Hamnet, sabe? Só com uma versão mais moderna. Eu consegui imaginar tudo perfeitamente. O cenário, os personagens, as coisas que estavam acontecendo ali. Foi muito imersivo. Mas por algum motivo, por grande parte da história, tá? Eu acho que uns 60% do livro parecia a todo momento que faltava alguma coisa. Eu não sabia dizer o quê.
alguma coisa nesse livro não deixava ele ser 100% pra mim. Além da gente ter ali o presente, que na verdade é o passado, né, da vida da Beth na fazenda, a gente também volta ainda mais e tem um outro ponto de vista que é mais no passado, onde a gente vai ver a relação dela com o Gabriel, como ela conheceu ele, o que aconteceu, como que eles se relacionavam. O Gabriel, ele vem de uma família muito rica, a mãe dele é super snob, e eu inicialmente tava gostando mais do presente do que o passado. Toda vez que voltava pra relação dela com o Gabriel, eu ficava meio tipo, sabe aqueles pontos de vista que você nem não sente tanto ânimo assim de voltar? E ele só foi funcionar pra mim um pouquinho mais pra frente, quando realmente a gente começa a descobrir mais sobre a família dele, e ele vai pra faculdade, começa todo um rolo e tal, aí o passado ficou bem legal. Então eu volto naquela coisa que eu disse pra vocês, que foi um livro que foi me conquistando aos poucos, não foi de início, eu não cheguei já amando 5 estrelas. Eu acho que é um livro que você precisa ter paciência. Ele também, assim como o livro anterior, não tanto quanto, mas ele também tem cenas curtas, ele tem capítulos ali de 4, 5 páginas no máximo, o que nesse caso em específico, eu sentia que ele cortava o barato, muitas vezes, tipo assim, quando você tava no ápice, quando você tava voltando a se apaixonar por aquele ponto de vista e por aqueles personagens naquela situação, a cena acabava e mudava pro passado ou pro presente, mas isso também, eventualmente, eu me acostumei. Eu acho que a grande estratégia que o livro usa a favor dele também é esconder informação do leitor. Tem vários momentos em que ele cita coisas, mas ele não dá nome aos bois. Ele toma muito cuidado em não dar esses detalhes pra você, e não de forma enganosa, tipo, ele não engana o leitor, mas ele ajusta as informações de forma que ele precisa traçar toda a história antes de te dar a revelação, antes de te explicar, antes de colocar um ponto final, porque aí você vai entender as motivações desses personagens, as amarrações, as coisas que ele vai, que são explosivas ali no final, tá? Não seriam tão explosivas assim se você não tivesse toda essa trajetória dos personagens, toda a vida deles e todo esse contexto. Pra mim é um livro que ele é muito mais impactante depois que você percebe o todo dele, justamente porque você entende que aqueles momentos lá no começo que estavam um pouquinho mais devagar, ou cenas do passado que não estavam tão interessantes, ou momentos que estavam um pouquinho mais chatinho, todos eles foram muito importantes e necessários para a história. E foi por isso que eu terminei esse livro quebrado e amando ele demais. Isso me fez querer voltar e apreciar mais a primeira parte, que eu não tava curtindo tanto assim, sabe? Tem muitos momentos angustiantes, tem muitos momentos bem sentimentais, muito emocionantes, assim. Eu senti também que é um livro que ele vai engatinhando pra dentro de você com esses sentimentos, ele vai entrando ali, quando ele tá lá dentro, ele decide estourar a bomba, sabe? Apesar de tudo isso, eu senti sim que ele tem algumas cenas meio fillers, tá? Algumas cenas ali que fazem o livro ter a sensação de que ele é mais longo do que ele realmente é. Ele tem 300 páginas, tá, gente? É quase beirando os 290 ali, ele é bem curtinho. Só que a sensação é que eu li um livro muito maior. É um livro simples, mas emocionalmente complexo. Eu já falei, mas eu vou repetir. E que revelações bombásticas, explosivas. Quando se você for ler esse livro, se estiver chegando nas partes do tribunal, se prepara. A bomba vai explodir a qualquer momento. Foram muitos sentimentos nessa parte, assim. Eu achei de início estranho, tá? Não vou mentir. Uma revelação, uma decisão da autora ali, que eu fiquei, não curti muito. Aí eu fui pensando, quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Enquanto eu tava pensando, tipo, refletindo, ai, será que eu gostei disso? A autora veio por trás e me deu uma voadora. Eu nunca tinha nem cogitado que isso ia acontecer nessa história. Eu fui muito pego desprevenido. Até você entende depois porque, assim, tem uma parte da história que ele tem um salto e ele não conta algo específico que aconteceu na vida da personagem, que eu fiquei me perguntando. Quando eu vi esse salto, acho que é da parte 1 pra parte 2. Eu fiquei, nossa, mas ela vai pular alguns anos, não vai contar o que aconteceu em coisa tal ali, né? Depois você entende porque ela não contou. Porque ela deixou pro final. Eu notei que eu saí dessa leitura com o coração pesado. Eu quis ficar em posição fetal. Eu terminei esse livro ouvindo o audiobook dele indo pra academia. Assim, o último capítulo eu ouvi dentro do carro. Eu cheguei na academia, a minha personal, ela até falou, nossa, tá tudo bem? O que aconteceu? Que você tá acabado, você tá com essa cara de triste. Eu realmente tava podre depois de terminar esse livro. Eu acho que eu tive minhas dúvidas durante a leitura, mas no final das contas foi uma leitura que valeu muito a pena. Leiam esse livro, gente, é muito, muito bom. Bom, outra pessoa muito, muito, extremamente notória no universo das celebridades é a Oprah. E a Oprah também tem um clube do livro dela. Ela costuma colocar
bastante livro de, não autoajuda, mas de crescimento pessoal, livros de não ficção, livros de biografia, de histórias, assim. Então é uma proposta bem diferente. A Reese, eu acho que inclusive a proposta dela é focar em personagens femininas ou autoras mulheres, eu não tenho certeza. E a Oprah já tem uma outra identidade nas escolhas do clube dela muito diferentes. Então, dos últimos anos, no clube da Oprah, a gente teve pequenas coisas como estas, que eu já li para um vlog passado, onde eu tava no campo, na fazenda. Se você não assistiu, assista, que eu amei pequenas coisas como essas. Ia ter segurado, na verdade, para esse vídeo, né? Mas eu já li. Teve também o Rumo ao Grande Mistério, Memórias, que é um livro sobre a vida do Elvis. Eu acho que é isso. Foi escrito pela Riley Keough, que é neta do Elvis, e mais uma outra menina lá, que eu não lembro o nome. O Pacto da Água, Olá Querida, que eu também tenho muito interesse, mas eu já li um outro livro dessa autora, que é o Querido Edward, e eu não gostei, gente. Achei chato pra caramba. E eu fui ver algumas resenhas sobre esse Olá Querida também, e mesma coisa, muita gente falando que é meio chato. Então, eu não sei não. O Criaturas Noturnas, que eu já tava de olho há algum tempo. E por fim, Em Busca de Mim, da Viola Davis, que foi a minha seleção. Então eu resolvi ler esse livro, porque eu já tava devendo essa leitura pra vocês há muito tempo, quando eu tava lendo os livros favoritos de vocês, acho que de 2023. Eu pedi pra vocês preencherem um formulário, vocês mandaram pra mim os livros favoritos de vocês, eu coloquei a seleção ali, né? E esse tava dentre os mais votados, e ele foi pra minha listinha, minha TBR de 2024, do ano passado, mas eu não li. Inclusive só faltava esse e o Cabeça do Santo, que eu ainda tô devendo também. Então por causa disso, eu finalmente resolvi tirar a poeira e tomar coragem e ler o Em Busca de Mim. Eu já sabia que ia ser um livro pesado, né, pelas temáticas dele, e também porque eu não sou muito fã de biografia no geral, normalmente não funciona muito bem pra mim, então eu tava meio receoso, mas falei, vamos lá, vamos ler Em Busca de Mim, da Viola Davis. Gente, nossa, que livrão. Me arrependi muito de não ter lido isso antes. A Viola, vocês já conhecem, né? É uma atriz aí muito famosa. E ela conta, desde a infância dela nesse livro, tudo que ela passou ali na infância com a família, uma família pobre, uma família vivendo numa situação, na verdade, assim, subhumana. E como ela fez pra chegar onde ela chegou, né? Na carreira dela hoje. É impossível você ler isso daqui e não sair mudado, e não sair completamente tocado e com total admiração pela Viola. Eu não sou a melhor pessoa do mundo com artista, com filme, com série, com cinema no geral, eu não sou ligado. Se perguntar nome de ator, atriz, pra mim eu não sei ninguém, gente. Eu sou muito perdido com isso, se eu ouço esses nomes eu não consigo associar com o rosto da pessoa, eu sou muito por fora. Então, era outra coisa que tava com receio também, sabe? Tipo, vai começar a mencionar um monte de nome de gente, de lugar, de filme, eu não vou saber nada, eu vou ficar boiando. Eu achei que ia ficar bem avulso, assim, mas o que eu encontrei aqui foi muito mais do que isso. Foi não a jornada de uma atriz, mas foi sobre a vida da Viola. É muito mais do que uma biografia, é sobre família, sobre amor, sobre autoaceitação, sobre infância, sobre preconceito, sobre dificuldades, sobre trauma. E a escrita é espetacular. A voz dela faz, assim, escorrer sentimentos em cada página. Ela tem uma habilidade muito incrível que eu não sabia que ela tinha de storytelling, assim, de te colocar 100% dentro daquela realidade, de fazer visualizar tudo perfeitamente, e as coisas assim que ela teve que suportar como criança, adolescente e na vida adulta também, por ser negra, por ser pobre, por estar vivendo numa realidade de abuso dentro de casa. São coisas horríveis, são coisas capazes de quebrar qualquer ser humano por completo. Conviver diariamente com a violência dentro de casa, com a violência fora de casa, com o bullying, ter que ir pra escola, tipo, fedendo a urina porque não tinha como lavar roupa, a água tava no frio, tava congelada dentro do cano, eles não tinham aquecimento, e acontecia de às vezes fazer xixi enquanto tava dormindo, né, acordar toda mijada e ter que ir mijada pra escola. Eu não tinha como lavar roupa, e se tivesse como lavar não ia secar a tempo, porque tava frio. Então assim, não tá só sofrendo todo o preconceito ali, mas também se sentir humilhada diariamente. Então a forma como ela conta dessa trajetória de encontrar forças no meio de tudo isso, não só pra lidar com essas situações, mas pra nunca desistir. Como ela ascendeu e ela chegou onde ela chegou, gente, por extremo talento e trabalho muito duro mesmo, e força de vontade, porque assim, apesar de tudo, ela conseguiu encontrar esse apoio nos irmãos, nos programas que foram oferecidos para ela, oferecidos por puro, mais uma vez, trabalho e talento. E não só isso, mas é muito bonito quando ela conta também sobre a jornada de encontrar essa autoestima
autoestima. Tem uma sequência onde ela fala ali sobre uma viagem dela pra África, que é muito bonita. E também de se libertar da mecanização imposta pela sociedade, principalmente ali no trabalho dela, né? E de que, assim, você vê claramente como, apesar de todo o sucesso que essa mulher tem, hoje ela é gigante, ela nunca perdeu a humanidade e a humildade, a praticidade e se manteve firme nas coisas que ela acredita. É um livro que, obviamente, vai te fazer pensar muito sobre o privilégio, sobre como as pessoas começam de pontos de partida diferentes, algumas pessoas já começam ali, como esse ponto de partida, né, é muito desigual pelo racismo e pela misoginia também. Eu me emocionei demais com esse livro, eu chorei, eu ganhei uma admiração muito grande por ela. É impossível, gente, você ler isso aqui e não sair admirando essa mulher. É muito, 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 muito mais do que eu achei que esse livro seria. Eu achei que eu tava entrando numa biografia, e ponto. Mas teve momentos aqui que não parecia uma. Ela simplesmente tem um dom absurdo, sobrenatural de fazer as histórias ganharem vida. Muito incrível. Eu não avalio normalmente biografias, mas saibam que é um 5 estrelas, tá? Pra gente encerrar então, vamos pro último clube do livro que eu selecionei pra esse vídeo, que é o clube do Good Morning America, que normalmente também tem escolhas ali que são muito a minha praia, muito coisas que eu gosto de ler. O foco deles, eu vejo que eles têm bastante mais romance, mais livros levinhos, assim, sabe? De vez em quando aparece uma fantasia também. Então, nos últimos anos, o Good Morning America selecionou A Hora Azul, que é um livro de thriller, que eu ouvi falar muito mal. Nossa, tá muito mal avaliado esse livro, passar longe. O Amor Depois da Minha Vida, que dizem que também é bem gostosinho, é meio que tipo humor e piadas, assim. É um livro de comédia romântica, focado bastante na comédia. O Ministério do Tempo é um livro que eu tenho muita vontade de ler, de ficção científica, sobre viagem no tempo, mas que também tá tendo resenhas muito opostas, muita gente amando, muita gente detestando. Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, que ela tá um pouco em dívida comigo, porque eu amei um livro dela e o outro eu detestei, então eu tô nesse estado de medo, assim, de o que achar dessa autora, né? Será que eu vou continuar gostando? Será que eu vou já começar a deitar mais pro lado do odiar? A Tempestade que Criamos, que é um livro que é muito bem falado de ficção histórica, misturado com drama ali, com negócio de Segunda Guerra. Não sei se é Segunda Guerra, mas essas coisas assim de guerra e tal, que saiu aqui no Brasil e foi completamente ignorado pelas pessoas, até porque a capa que colocaram aqui é pavorosa. E por último, A Despedida de Flor, que é de uma autora, eu não lembro o nome dela agora, mas eu li um outro livro dela e não curti. Então esse eu nem considerei muito. O que eu escolhi pra ler foi o da Abby Jimenez, Até o Fim do Verão. Eu precisava, gente, dentro de mim eu tinha esse desespero, esse anseio, esse medo também de tirar a prova aí do que a Abby Jimenez ia ser pra mim. E eu digo pra vocês que foi um saldo positivo, porque desses livros do vídeo de hoje foi o meu único livro favoritado. Eu amei. Esse aqui é tecnicamente o terceiro livro nessa série, que começou lá com Parte do Seu Mundo, que é o outro livro dela que eu amei. Eu gostei muito do Parte do Seu Mundo, não gostei do segundo, e esse aqui é o terceiro. É sério, eu preciso ler tudo na ordem? Você não precisa. Mas esse aqui em específico tem uma ligação no final do livro, uma conexão entre personagens lá do primeiro, que eu acho que é interessante você ter lido o Parte do Seu Mundo antes, porque vai ter muito mais impacto, vai fazer muito mais sentido, vai ter muito mais aquele momento, nossa, não acredito, se você tiver lido Parte do Seu Mundo antes, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Esse livro começa de um jeito muito engraçado, com o Justin fazendo um post no Reddit, compartilhando a história dele, de que ele sempre dá boa sorte pras ex-namoradas dele. Tipo, ele fica com a pessoa, eles terminam, e essa pessoa encontra o amor da vida dela logo em seguida. E que isso aconteceu, tipo assim, 8 vezes já. Que ele, por si só, não consegue ficar com ninguém, mas ele é o cupido da boa sorte pras ex-namoradas. Corta pra Emma, que é a protagonista ali do livro, ela lendo esse post, ela percebendo que ela também é assim. Ela entra em contato com ele e fala, então, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Todo cara que eu fico encontra o amor da vida dele logo em seguida. E eles resolvem se conhecer. E a Emma, ela é uma enfermeira e ela trabalha num tipo meio se deslocando pelos Estados Unidos ali, fazendo pequenas residências em hospitais por períodos curtos de tempo. Ela vai para uma cidade, fica 6 meses lá trabalhando num hospital, depois disso ela se muda para uma outra cidade e começa tudo de novo. A gente vai entender que isso faz parte de todo um traumas de infância dela, né, da relação dela com a mãe, como é muito complicada, e ela tem muita dificuldade de pertencer a algum lugar. Ela vai viajar e morar nesses lugares temporariamente, ela nem desfaz a mala, porque, enfim, todas as coisas do psicológico. A Abby Jimenez, ela é muito boa em inserir dramas particulares, dramas familiares,
familiares, dramas pessoais dentro de uma história de romance. No meio de tudo isso, ela vai se encontrar com esse Justin, de fato, e vão se conhecer e vai desenrolar a história a partir daí. E, gente, eu vou dizer pra vocês, sabe a coisa que mais me encantou, principalmente na relação entre esse casal, esses dois personagens, foi a naturalidade. Nossa, e como real era essa interação deles. Parecia que eu tava vendo pessoas de verdade se relacionando de forma muito aconteceria com qualquer um na vida real, assim, sabe? Eu não senti particularmente tanto aquela camada, aquele brilho de comédia romântica por cima. E por algum motivo, eu comecei a ficar triste enquanto eu tava lendo. Eu tava até comentando com o Catarse, falando, gente, esse livro tá me deixando com depressão, porque eu quero o que esses personagens têm, eu quero viver o que eles estão vivendo. Parecia tão próximo da realidade que me deixou com esse desejo muito grande de vivenciar algo similar, algo assim, tipo, divertido, com aquela tensão gostosa entre esses dois. Mas também, em alguns momentos e algumas conversas deles ali, muito profundo, eles têm trocas entre eles muito sinceras, conversas, mais uma vez, da vida real. Eu amei esses protagonistas, eu amei a camada que a Abby sempre dá ali de trauma e sofrimento e depressão. Aqui, no caso, a Emma, ela tem uma mãe meio doida, é uma mãe que abandonou ela quando ela era pequena, mas abandonou assim, tipo, eu vou lá viajar, você fica aí com a tua avó, com a tua tia, sei lá com quem que ela fica, com a mãe de uma amiga, e eu vou lá viver minha vida, depois eu volto. E ela menciona, assim, que às vezes ela nem sabe onde a mãe tá. Aparece depois de tantos meses pedindo dinheiro, depois ela some de novo, ela tá com o cara, depois ela tá trabalhando num lugar, depois ela tá no outro. A mãe é uma incógnita. E isso fez, assim, machucou muito a protagonista. Tem a ver também com ela também não conseguir ficar num lugar só, né? A relação da mãe com a filha é muito inconsequente, assim. Mas você percebe que é muito porque ela é assim, e não porque ela não ama a filha, apesar de certos momentos ali, dá vontade de dar um chacoalhão, acordar essa mulher, né? A gente também tem a Maddie, que é a melhor amiga da protagonista, né? A amiga de comédia romântica ali. E eu também achei uma personagem muito legal, muito interessante. Obviamente ela tá ali, ela serve o alívio cômico, às vezes, mas eu amei mesmo assim. Mas isso é uma coisa que eu percebi também, porque o livro, ele não é tão inclinado pra parte do humor. A gente já vai esperando desses livros de comédia romântica ter aquela descontração, né? Aqueles momentos que você vai rir pra caramba. Ele tem, mas não tão proeminente quanto qualquer outro livro do gênero. Na real, eu percebi que ele segue, eu amei essa escolha, gente, eu não sei explicar, mas é o sentimento quando eu tava lendo. O livro, ele segue uma linha muito mais doce, mais intensa emocionalmente, até com um toquinho de inocência, às vezes, e eu amei. Toda essa coisa dela, tipo, eu vou aqui ficar com você, mas saiba que daqui 6 semanas eu vou embora. Eu não posso me apegar, eu não posso ficar pra sempre numa cidade. Então, meio que cria esse prazo de tempo, né? Esse deadline do relacionamento deles, de que sabendo que eles daqui 6 meses vão precisar terminar. Na verdade, eles estão juntos justamente pra, tipo, quebrar a maldição um do outro. Se a gente ficar junto, pode ser que logo em seguida a gente encontre as pessoas da nossa vida, né? Mas, obviamente, eles vão, né, se apaixonar um pelo outro. Todo esse desespero foi muito doido, porque eu fiquei desde o primeiro encontro já com o pensamento, ai meu Deus, tá acabando o tempo, não, por favor, fica, decide ficar. Desejando que eles encontrassem soluções pra esse problema, como se minha vida dependesse disso. E vou te falar que delícia os trechos finais, as últimas 2 horas de leitura ali, porque outra coisa da comédia romântica sempre tem um conflito, né, no final, onde esse casal vai brigar, eles vão se separar pra voltar e ficar juntos na última página. Aqui, o conflito é muito mais sobre o drama, é o conflito pessoal deles, é um pouquinho entre o casal, eventualmente vai ter uma rusga entre eles, mas é muito mais sobre as coisas pessoais que eles estão passando. É espetacular o dramalhão que ela criou aqui. Gente, amei. Voltei a gostar de Abby Jimenez, se redimiu pra mim. E eu estou louco aí pra ler coisas novas dela. Vou voltar agora. Eu tava meio tipo assim, eu vi a Abby Jimenez, eu ficava meio que me escondendo assim, ai, não vou ler agora que eu tô com medo. Agora eu tô tipo, me dê Abby Jimenez, que eu quero ler tudo. E essa foi então a última leitura que eu fiz pra esse vídeo, lendo os livros dos clubes de leitura famosos. Eu digo pra vocês que foi muito proveitoso. Eu não sei, eu não consegui decidir ainda. Eu acho que não existe essa coisa também do melhor clube do livro. Tipo, esse aqui é muito superior aos outros. Vai muito de escolha. Tem meses que não funcionam, tem meses que são escolhas meio suspeitas ali, meio ruins, mas tem meses que aparecem livros muito bons, então eu acho que todos eles vale a pena você dar uma olhada ali, se você tem interesse até em participar, enfim, ou ler as coisas que já foram escolhidas nos meses passados. Eu acho que pra mim
eu tô muito mais inclinado pro do Good Morning America e do Read with Jenna, que são os clubes que mais costumam ser mais assim no meu perfil de leitura, sabe? Mas enfim, adorei a experiência, adorei conhecer, adorei ler esses livros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se você já leu algum desses livros, ou se você acompanha, se você normalmente pega aí os livros selecionados por esses clubes, eu sei que são da gringa, né? O que a gente tem a ver com os estadunidenses, né? Mas se você, por algum motivo, participa também e você acompanha, comenta aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber. Se você se interessou por algum desses livros e quer comprar eles, usa o meu link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição pra vocês. Só de você entrar pelo meu link e você fazer a sua compra por ele, você já tá super me ajudando, eu ganho uma pequena comissão da Amazon. Ou se você quiser ir além e me apoiar um pouquinho mais, você também pode assinar o meu Catarse. O link também tá aqui embaixo, é uma forma de você estar mais próximo de mim, receber conteúdo extra aqui do canal, conteúdo antecipado, estar por dentro dos bastidores, leitura conjunta. A gente tem o nosso próprio Clube do Livro. Quer participar de um Clube do Livro de responsa? Vem pro Catarse que a gente todo mês tá lendo mais de um livro, na verdade, juntos. Não é obrigatório, tá? Você não precisa se comprometer com nada. Se você gostou da seleção do mês, você pode participar com a gente, depois você pode entrar. A gente tem as discussões, tem o nosso grupinho. Enfim, é muito, muito divertido e é uma forma de você ajudar com o meu trabalho também, tá? Se te interessou, o link tá aqui embaixo pra vocês. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!